Malta, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Malta. Como prometemos, cá estamos de volta, não é, Titos? É verdade, Neima. Olá, amigo telespectador. Juntos estaremos durante 30 minutos para lhe trazer o melhor da informação. Mas antes, confira os destaques da semana. As doenças não transmissíveis constituem uma das principais causas de morte no mundo. Conheça as regras de futebol adaptado para pessoas com deficiência visual. Veja também as oportunidades de emprego disponíveis no mercado nacional. Acompanhe estas e mais notícias aqui no Jornal da Malta. As doenças não transmissíveis constituem uma das principais causas de morte no mundo. Infelizmente, Neima, por isso é importante que o amigo telespectador conheça as causas e as formas de prevenir-se dessas doenças. Veja mais na reportagem da semana. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças não transmissíveis matam a cada ano mais de 40 milhões de pessoas, das quais 15 milhões entre os 30 e os 70 anos de idade. Mais de 80% dos casos, o que corresponde a 32 milhões, ocorrem em países em desenvolvimento, o que significa que 8 em cada 10 pessoas nestes países têm uma doença não transmissível. Tal acontece em Moçambique, onde 8.963.520 mortes são provocadas por este tipo de doenças e 6.442.530 pessoas correm o risco de sofrer uma morte prematura causada por uma doença não transmissível. Mas afinal, o que são doenças não transmissíveis? Doenças não transmissíveis, como o nome diz, são doenças que não são transmissíveis de uma pessoa para outra. São doenças geralmente crônicas, também são assim chamadas crônicas, porque têm longa duração, geralmente têm uma evolução lenta. Aquelas que são as 4 principais em todo o mundo são as doenças cardiovasculares, os cancros, a diabetes e as doenças respiratórias crônicas. Mundialmente, as doenças cardiovasculares são responsáveis pelo maior número de mortes, 17 milhões e 700 mil por ano, seguidas pelos cancros com 8 milhões 800 mil, as doenças respiratórias com 9 milhões e as diabetes com 1 milhão e 6 mil. Em países em vias de desenvolvimento, a prevalência de doenças cardiovasculares é 2 vezes maior que em países desenvolvidos. A maioria dos indivíduos que desenvolvem ataques cardíacos e acidentes cardiovasculares tem um histórico de hipertensão. Em Moçambique, a prevalência da hipertensão arterial é estimada em 40%, o que significa que 4 em cada 10 adultos são hipertensos. Amina Laka foi diagnosticada hipertensão. Aos 27 anos, quando obteve o diagnóstico, negligenciou a doença e os cuidados que requeria. Mas não tardou e os problemas agravaram-se. Para além da medicação que eu devia começar a fazer naquele momento por causa da idade, ele disse que eu devia fazer um chá alternativo, que é a casca de maçã, 3 vezes ao dia. É exatamente isso que eu comecei a fazer, só que chegou uma certa altura em que eu parei de fazer o chá. Por quê? Porque eu pensei que já estava melhor. Não tinha noção do que é a hipertensão. Eu não tinha noção de que esta doença é crônica nessa altura. Portanto, no mesmo ano, tive o AVC transitório. A asma também está na lista das doenças não transmissíveis e é a doença respiratória mais comum em todo o mundo. Em Moçambique, é das principais causas de internamento e procura de cuidados de urgência. Cerca de 16,6% dos doentes atendidos nos serviços de urgência dos hospitais de referência tinham a doença. Nilza descobriu que era asmática durante a adolescência. Os ataques cíclicos fizeram que perdesse aulas e testes durante o ensino secundário. Muito forte, então fiz o máscara, aquela coisa da aerosol, sim. E tenho medicado mesmo, porque eles dizem que quando começares a sentir sintomas de asma, é melhor que mediques antes de piorar. As doenças não transmissíveis têm origem comum, um conjunto de fatores ligados ao estilo de vida. O consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e inatividade física fazem parte da lista.
A adoção de um estilo de vida mais saudável pode prevenir estas doenças. Praticar 30 minutos de atividade física, pelo menos 5 vezes por semana. Evitar o consumo excessivo de álcool e tabaco. Reduzir o consumo de sal. Consumir frutas e vegetais regularmente. O Departamento de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde está a desenvolver ações com vista a reduzir a prevalência destas doenças no país. Massificação do conhecimento sobre os fatores de risco relacionados às doenças não transmissíveis, reorientação e fortalecimento dos serviços de saúde para prestar cuidados e tratamentos de qualidade a doentes com doenças não transmissíveis, realização de campanhas e feiras de saúde nos Dias Mundiais das Doenças Não Transmissíveis, como o Dia Mundial da Diabetes, do Coração, do Cancro, entre outros. Com vista a reduzir o número de pessoas que contraem doenças não transmissíveis, a Associação Moçambicana do Coração e outras associações que combatem estas doenças uniram-se por uma única causa. Vamos a um curtíssimo intervalo. Já voltamos. Não saia daí. Saúde, educação, tecnologia, cultura, desporto, meio ambiente e reportagens especiais. Bem-vindos ao Jornal do Media Lab. Jornalismo feito por jovens para o público jovem. Media Lab, o laboratório de jornalismo aqui na sua STV. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. Movidos pela vontade de proteger o planeta, estudantes criam um projeto designado Amigo do Ambiente. 54% da população moçambicana não tem acesso à água potável e vive em zonas rurais, consumindo a água no estado em que é retirada das fontes. Para garantir que se tenha acesso à água potável a custos reduzidos e sem uso de purificadores químicos, uma estudante criou um método de purificação através da maçaroca. Primeiramente temos que preparar as maçarocas, temos que pôr a espiga de maçaroca, o caroço neste caso, a secar no sol durante 15 dias. Então, de seguida nós colocamos 5 garrafas. Então, na primeira garrafa colocamos maçarocas no seu tamanho normal. Na segunda garrafa colocamos um tamanho mais reduzido, podemos partir. E na terceira colocamos as maçarocas já piladas. Na quarta colocamos elas queimadas e na quinta colocamos areia branca. Então, nessas garrafas, todas as tampas por baixo, temos que colocar um furo para a água poder passar até o fim. Então, colocamos a água impura neste caso. Então, a água leva mais ou menos 2 horas, 3 horas para esse processo. Então, a água passa por todas as garrafas e é purificada através desse processo. Em Moçambique, 300 mil hectares de mangás correm risco de desaparecer, o que poderá deixar a costa moçambicana vulnerável aos vendavais e à erosão. Como alternativa para preservar a espécie, Evelyn também criou um projeto. Meu projeto consiste em criar alguns programas sociais para falar sobre as vantagens deste tipo de floresta no nosso país e no mundo, falar com algumas pessoas que vivem perto dos mangás e aquelas povoações que dependem deste tipo de florestas para não usarem como depósitos de lixo ou destruírem para fazer novas habitações. Além de trazer soluções para o meio ambiente, os projetos de Carla e Evelyn mereceram destaque na 8ª edição das Olimpíadas Golden Climate, que decorreram em Nairobi. A diabetes está na lista das doenças que mais preocupa especialistas de saúde no país. Só em 2017, 615.322 moçambicanos foram diagnosticados com esta doença. Veja na matéria a seguir como prevenir e controlar através de bons hábitos alimentares. Especialistas garantem que é possível prevenir e controlar a diabetes a partir da mudança de hábitos alimentares. Uma doença que afeta 7,4% da população moçambicana, o que corresponde a 615.322 diagnósticos.
Existem dois tipos de diabetes. A do tipo 1, que ocorre quando o pâncreas não consegue produzir insulina, um hormônio que controla os níveis de açúcar no sangue. Normalmente, a causa é genética e manifesta-se mais em crianças e jovens. A do tipo 2 é mais frequente em adultos e está associada a maus hábitos alimentares. O corpo produz insulina, mas não consegue metabolizar o excesso de açúcar causado pela má alimentação. Madalena tem 19 anos e há 2 anos descobriu que tinha diabetes do tipo 1. Após o diagnóstico, apostou na mudança de hábitos alimentares para controlar a doença. Frituras, já não posso mais comer como antes. A nossa cantina faz comidas assim saudáveis, né? É possível baixar os níveis de açúcar no sangue sem recorrer a medicamentos. O primeiro passo é cortar os carboidratos, alimentos que têm alto teor de açúcar. Tudo que seja arroz, massa, batata, chima, pão, bolachas, biscoitos, portanto, é o grupo de alimentos que mais interfere com os nossos níveis de açúcar. E como mais vale prevenir do que remediar, é importante adotar hábitos alimentares saudáveis para manter a diabetes a quilômetros de distância. Para melhorar a sua dieta, eis a sugestão de um menu recomendado para pessoas diabéticas. Para melhorar a parte de fibra nesta refeição, pode até incluir um pouco de salada logo de manhã, portanto um bocadinho de alface, ou tomate, ou pepino, por exemplo, outro tipo de vegetal que goste. Então poderá ter o seu chá ou café, uma fatia de pão, por exemplo, com um ovo cozido e um pratinho com salada. Isto é um pequeno almoço super completo que poderá fazer naquela hora da manhã. O pão deverá ser integral e, portanto, a pessoa poderá fazer uma ou 2 fatias, ou então um pãozinho pequeno. Ao almoço, no prato, metade do prato, 50% deverá conter saladas ou legumes cozidos. Em relação à outra metade do prato, pode ser preenchido com a proteína, portanto, proteína é a carne ou o peixe. O jantar deve ser idêntico ao almoço, portanto deve também ser à base de um prato com 50% de saladas ou vegetais, ou então até sopas, e depois os restantes 50% divididos entre a proteína e os carboidratos, portanto o arroz, a massa ou a batata, mas dar realmente mais preferência à batata doce, mandioca, inhame e ao arroz massa integral. Na entrevista desta semana recebemos Abiatar Vilanculos, psicólogo da Associação SEISEC, uma associação que acolhe crianças vulneráveis. Acompanhe. Olá, malta! No espaço entrevista desta semana, recebemos o psicólogo Abiatar Vilanculos, membro da Associação SEISEC, a associação essa que lida com crianças em situação de vulnerabilidade. Olá, Abiatar, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Gostava, em primeiro lugar, de saudar os telespectadores que nos acompanham a partir desse momento e agradecer o convite na qualidade de membro de uma associação chamada SEISEC, que está sensivelmente acima de 14 anos. Quais são as reais causas e o que é que essas crianças alegam? As crianças acabam alegando várias razões que levam à rua. Uma das razões é a questão econômica. Também podemos encontrar a questão de crianças órfãos, não é? Sem pai e mãe. Essas crianças tendem a ir para a rua. Mas é preciso salientar que na rua nós encontramos 2 grandes grupos. Encontramos crianças na rua e crianças de rua. Crianças na rua são aquelas que usam a rua como meio de subsistência familiar, enquanto que crianças de rua são aqueles que usam a rua como um meio, digamos, como o seu aposento familiar. Quais são os fatores de risco na vida dessas crianças? Bom, que estão sempre na rua, tanto para aquelas que vivem na rua? Bom, primeiro é a questão da saúde. A criança, quando está na rua, ela é vulnerável, ela é sujeita a muitas doenças. Obviamente, ela pode ter muitas doenças. E, além disso,
é que essa criança já substituiu a escola pela rua. A criança já não vai à escola, ela substituiu pela rua. Então ela corre e uma outra coisa, nós vimos aqui a questão da sua liberdade ofuscada. E quantas crianças existem na associação agora e como é que é feita o processo de reintegração dentro das famílias ou na sociedade? Agora nós contamos com mais ou menos 36 crianças através de uma equipe que vai às rondas e vai consciencializar essas crianças. Então, neste momento de consciencialização, convence essas crianças para que elas possam fazer parte da nossa organização, da nossa associação. Mas já tiveram casos de crianças que voltaram ao lar e depois regressaram às ruas? Depois regressaram às ruas. Por quê? Por várias razões. É bem possível que... Por quê? Porque a criança, primeiro, quando vem a nossa instituição, quando faz parte do centro, cria a segunda família, cria certos vínculos de amizade. Então é difícil de desfazer esses vínculos de amizades para ir em casa. Então há dificuldades aí de vez em quando da criança poder aceitar no primeiro contacto, visitar a família e voltar a viver na sua família. A criança não quer seguir as regras, ela quer tornar a liberdade em libertinagem. Ok, e aí nesse tipo de caso, qual é o vosso papel? Vocês mantêm contato com a família? O contato para a família acompanha a criança, digamos assim que se diz, com os próprios progenitores. É preciso que a família compreenda que a criança que nós temos agora é diferente da criança que nós tínhamos antes. Abiatar, muito obrigado pela presença. Estimado telespectador, por hoje é tudo. Voltamos daqui a 7 dias. Vamos ao nosso segundo intervalo. Não saia daí, pois no terceiro bloco, o Jornal da Malta traz as oportunidades de emprego disponíveis no mercado nacional. Até já! Saúde, educação, tecnologia, cultura, desporto, meio ambiente e reportagens especiais. Bem-vindos ao Jornal do Media Lab. Jornalismo feito por jovens para o público jovem. Media Lab, o laboratório de jornalismo aqui na sua STV. Já estamos de volta para a terceira e última parte do nosso jornal, não é verdade, Neima? É verdade, Titos, mas para já, vamos ao encontro do nosso colega Cornélio, que nos vai apresentar as propostas de emprego disponíveis. Olá, Cornélio! Olá Neima, olá malta, estamos para mais uma rubrica de emprego com um cenário diferente, mas com a mesma essência. É isso mesmo, tal como de apanágio, trazemos mais uma rubrica de emprego onde apresentamos as principais oportunidades de emprego que o mercado oferece para si. Comecemos pela região norte de Moçambique, como é habitual na província de Cabo Delgado, onde existe uma vaga disponível para um gestor de finanças. Para candidatar-se a esta vaga, você deverá ter o nível de licenciatura em finanças ou licenciatura em contabilidade. Ainda na província de Cabo Delgado, existe uma vaga disponível para um gestor de projetos. Para candidatar-se a esta vaga, você deverá ter o nível de licenciatura em Ciências Sociais e também ter conhecimento sobre o Sistema de Educação Nacional. Ainda no norte do país, mas agora em duas cidades diferentes, em Lixinga e Angoche, existem também duas vagas para técnicos médicos que serão responsáveis por compilar relatórios. Para ocupar esta vaga, os candidatos deverão ter a 12ª classe ou equivalente e também ter domínio das línguas locais. Do norte, vamos até o centro de Moçambique, na província de Sofala, concretamente na cidade da Beira, onde existe uma vaga disponível para um gestor de armazéns. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ser formado em gestão e também ter alguma experiência em gerir armazéns. Do centro, vamos até a província de Gaza, no sul de Moçambique, concretamente na cidade de Xai-Xai, onde existe uma vaga disponível para um oficial financeiro de arquivo eletrônico. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter o nível médio ou superior em contabilidade ou áreas afins. De Gaza, viajamos até a cidade de Maputo, onde existe uma vaga disponível para um motorista profissional. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter 3 anos no mínimo de experiência, assim como uma carta profissional.
Malta, já sabe que pode contactar-nos através do nosso e-mail e também do nosso Facebook. E em relação às vagas de emprego, por hoje é tudo. Nós continuamos a caminhar em busca de mais vagas para si. Até lá! Titus, já ouviste falar de futebol adaptado para pessoas com deficiência visual? Infelizmente não, Neima, mas confesso que estou curioso para saber. Pois é, no espaço desportivo desta semana, você ficará a saber como funciona essa modalidade. Veja! Eles jogam com os olhos vedados. Esse é o futebol adaptado. A bola tem lá um guizo, ou melhor, tem guizos, né, que emitem um som e que nós temos de ir atrás da mesma bola. Na corrida atrás da bola, Abdul Rahman, membro da Associação Aeroclube para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, já caiu diversas vezes, mas nunca desistiu. Abdul perdeu a visão aos 6 anos de idade. Sofreu preconceito, discriminação e estigma social. O futebolista superou as diferenças e o desporto é a sua motivação. A pessoa com deficiência não é inútil, é uma pessoa que, quando acompanhada, pode catapultar aquilo que são os seus potenciais. Diferente do Abdul, Hilário Xavier, capitão e representante dos atletas da seleção, tem uma visão embaçada. Apaixonou-se pelo futebol e, mesmo com a deficiência visual, considera-se um jogador cheio de habilidades. Não gostava tanto assim, mas por causa da discriminação da sociedade, fui gostando mesmo do desporto e estou aqui a... O futebol adaptado engloba um conjunto de práticas semelhantes à do desporto convencional, embora as regras sejam um pouco modificadas devido às limitações físicas dos praticantes. É uma adaptação do futsal. Então as diferenças são as mínimas também para que se possa jogar. A mais evidente também é a bola. A bola não é uma bola normal. Uma vez que alguns conseguem ver com vultos, a regra os obriga a utilizarem vendas para igualar as condições do jogo, que tem a duração de 25 minutos. Os atletas têm um guia ou técnico que os orienta. Apesar da deficiência que eles têm feito coisas que nenhum que não é deficiente consegue fazer. O guarda-redes não tem deficiência visual e orienta os atletas deficientes na defesa. Durante a partida, as pessoas devem permanecer em silêncio para que os jogadores possam ouvir perfeitamente o barulho do guinzo. A associação tem aproximadamente 120 atletas em 4 modalidades desportivas adaptadas: o futebol para amputados, o voleibol sentado, o futebol para cegos, o atletismo para cadeirantes e triciclos. Uma das nossas lutas cinge praticamente na formação. Estamos à espera a qualquer momento de técnicos formados tanto no futebol para amputados, bem como outras modalidades. É sempre um prazer estar na sua companhia, caro telespectador. Mas, infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa. E queremos agradecer pela sua audiência. Nós voltamos daqui a 7 dias. Até lá.